capítulo 1, verso 1. Diga comigo assim: protegidos por Deus. Somos protegidos por Deus, amém? Amém? Nós somos. É que nós negligenciamos essa proteção. E nós vamos fazer uma combinação de palavras com a palavra da semana passada, e para a gente poder entender um pouco melhor sobre esse cercado e protegido por Deus. O livro de Jó, né? Você vai passando para mim, tá? Fala sobre um homem que vem como uma testemunha de que é possível. Diga comigo assim: é possível. Aí você fala: é possível o quê? É possível você ser protegido, possível você ser guardado por Deus. Posso ouvir um amém? Né? Vocês estão comigo? É possível ser guardado, é possível ser protegido por Deus no meio dessa bagunça toda que está aí fora. Existe uma bagunça violenta nesse mundo. Nós não podemos, eu particularmente não posso falar como que estão os outros países, as outras nações, por não ter vivência em outras nações. A gente procura entender como que estão as outras nações para ter uma noção do que está acontecendo. Se a gente pega o extremo, que o Brasil, qual é o extremo do Brasil? O extremo do Brasil é a China, por exemplo, é um extremo. O Brasil, a religião é livre, né? Você pode viver da forma como você crê, né? Então há uma pluralidade de conceitos, valores, formas de vida muito grande no Brasil. A China já não é assim. A China, ela é toda doutrinada, né? A China comunista, ela tem uma forma, Deus abençoe, ela tem uma forma de entregar os valores ao seu povo, e o seu povo tem que viver aquilo, né? Se a gente pega, por exemplo, não sei, esse país que teve a última Copa do Mundo, por exemplo, e aí a gente vendo algumas coisas que aconteceram lá durante a Copa do Mundo, que foi trazido à tona aí para o mundo inteiro. Uma era as pessoas que roubavam, que eles cortam, as pessoas que é pego roubando, ou não sei mais qual outro tipo de transgressão à lei deles, eles cortam parte do corpo. Então a pessoa, por exemplo, a pessoa pode perder o dedo, pode perder a mão, como condenação jurídica, né? Então a pessoa, ela cometeu o crime lá de roubo, a condenação dela é perder uma parte do corpo. Então lá é dessa forma. Então é difícil a gente falar como que é lá ou como que é na China. Mas se nós olharmos a nossa nação, existe algo muito fora daquilo que é Deus. E se nós pararmos para pensar um pouquinho no que acontece com Jó, junto com Isaías capítulo 5, que lemos domingo passado, sobre a parábola da vinha má. Na parábola da vinha má, já volto para Jó, a palavra do Senhor diz através do profeta Isaías que era assim: estava tudo certo, estava tudo organizado para dar tudo certo, mas deu tudo errado. O resumo da parábola da vinha má é Deus colocar para a gente assim: poxa vida, foi tudo organizado para dar certo, só que deu tudo errado porque você decidiu fazer o errado. Preparou-se tudo para ter a vinha boa, e deu uvas, para dar uvas boas, e deu uvas más, uvas ruins. E aí ao ponto de Deus falar assim: julga-me então entre o que eu fiz e a minha vinha. Quer dizer, quem quer questionar de tudo que eu faço para vocês, será que eu não fiz o suficiente para que vocês tenham uma vida cercada e protegida? Jó é a possibilidade que isso existe, até para entendermos o ataque do diabo sobre a nossa vida. Dá muito bem para enxergar a parábola da vinha com Jó. O que acontece com Jó? Com Jó a gente vai ver o que é ser guardado por Deus. Aí diz o texto: na terra de Uz vivia um homem
chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Pode seguir o próximo. Tinha ele 7 filhos e 3 filhos. Pode seguir. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Ele era o homem mais rico. Era temente a Deus. Era uma referência. Uma referência. Bata no seu peito e diga assim: eu sou uma referência. Você é uma referência de Deus nessa terra. Posso ouvir um amém? Como referência, você precisa então absorver para a tua vida, que Deus quer para a tua vida, o que Jó viveu. Deus quer isso. Você acredita? Deus quer isso. Se nós olharmos Jó, no início da história de Jó, nós vamos ver o Jó da vinha. É o Jó da vinha. Tudo dá certo na vida desse homem. Todo mundo tem saúde. Ele tem vários empregados. Dinheiro é que não falta. Comunhão com Deus. As pessoas olhavam para ele e falavam assim: qual o segredo desse cara? Qual o segredo? Ou vai dizer que no tempo de Jó não tinha doença, no tempo de Jó não tinha miséria. Porque quando nós percorremos a história de Jó, nós vamos entender através da própria vida dele, que ele vai dizer, numa dos momentos de dor, ele fala assim: mas Deus, quando eu podia, eu ajudava, eu orientava, eu fazia tudo que eu podia para o próximo, por que isso está acontecendo comigo? Então, havia no tempo dele também situações de muita dificuldade na vida das pessoas. Tanto é que o próprio sofrimento dele está ligado a um desamparo de Deus. Mas o que Jó nos mostra é o cercado e protegido, irmãos. E esse cercado e protegido nesse resultado, né, em que fala-se que ele, cadê o verso que subiu? Anterior? É o 3? Não é o 3. Verso 3. Ou é o 4? Não, o 4 aí. O 3. Quando então, o verso que nós lemos que fala, não é o 13, aí você foi longe. Vamos lá. Quando o verso diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Digo mais rico. Meu Deus, irmãos, olha para a sua vida. O que te falta? Aí se você olha para mim e fala: bispo, tem que fazer a lista. O senhor pode esperar um pouquinho que ela é longa. Por que a tua vida está assim? Porque quando a gente tem muitas necessidades pendentes, o que está acontecendo? Quebrou a cerca. Olha a parábola da vinha má. Quebrou a cerca, então já não tem mais proteção. Quer dizer, parou de chover, a terra endureceu, o que plantou se perdeu. Então, quando surgem muitas necessidades, é porque o cercado, a proteção não está acontecendo. Mas o que nós precisamos entender é que a vontade de Deus, o que Deus quer para cada um de nós, esse trabalho de ficar na presença de Deus e trazer o outro para a presença de Deus, é referência. Era o homem mais rico do Oriente. Quando nós olhamos para esse homem mais rico do Oriente, você precisa entender a riqueza que há da parte de Deus na sua direção. Para que isso aconteça, você precisa despertar esta presença de Deus em você. Porque Jó, ele passa por um processo para recuperar o perdido. Agora, se nós nos perdemos no processo, a gente vai igual um estouro de boiada, você vai junto com aquilo. Ou então vem água muito forte, você é arrastado pela força da água, quer dizer, você não é aquilo, não quer aquilo. Mas se você não se firmar em Deus, você vai ser arrastado pelo que pensam, vai ser arrastado pelo que falam. E você acaba então perdendo o seu temor. Perdeu o temor, perdeu o cercado. Perdeu o temor, perdeu a proteção. Eu, sinceramente, quando olho para mim,
Olha, diante do Espírito Santo, quando eu olho para a minha vida cristã, eu sei que tudo que está errado na minha vida não é porque Deus não está olhando para mim, é porque eu não entendi o que eu preciso fazer. Mas que o milagre está a ponto de acontecer na minha vida. Assim, quando eu olho na vida de qualquer cristão, eu sei que o nosso Deus é um Deus de milagre. Posso ver amém? Ele vai fazer, Ele continua fazendo e Ele vai fazer. Ele está fazendo. Qualquer linguagem, qualquer valor, qualquer ensino que venha para diminuir o poder de Deus sobre a sua vida, já é essa correnteza que está aí fora, que você não pode permitir que isso aconteça contigo, né? Por mais que Deus não faça, Ele continua sendo Deus, mas nem pelo fato dele não fazer, eu vou deixar de crer naquilo que Ele faz. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? Então nós temos que continuar crendo, mesmo que o mundo esteja de ponta cabeça, você precisa continuar crendo. Diga comigo assim: eu preciso continuar crendo. Amém? Aí eu vou dar só uma pincelada, né? Eu acompanhei online o seminário da família que aconteceu na Igreja da Restauração aqui em Cotia, que eles, né, foram aí presenteados com a presença dos apóstolos Amazonas, né, de Amazonas, os Amazonas de Amazonas. E aí eu acompanhei um pouco e é maravilhoso, né? Você precisa se alimentar daquilo que de fato faz diferença na sua vida. E uma das coisas que o apóstolo Esther estava falando na ministração, tanto ontem à noite como hoje de manhã, a respeito da linguagem que nós temos que manter, mas agora a gente tem que falar de uma forma que seja entendida. Então hoje no púlpito a gente tem que falar sobre a mulher fêmea, porque aí fora mulher nem sempre é fêmea. Então não adianta a gente falar só mulher. Hoje, para nós estarmos dentro do nosso contexto de fé, de confissão de fé, a nossa doutrina, né, a gente tem que usar o termo mulher fêmea, assim como nós temos que usar o termo homem macho. E nós temos não só que usar o termo mulher fêmea e homem macho, mas nós precisamos ter a certeza da origem da vida. A origem da vida. E como que Deus quer que a vida seja vivida. Porque o mundo pode estar no avesso, mas a criação está intacta. A vontade do Senhor, ela é permanente. E é a vontade de Deus que vai permanecer. Não sei se é 1 ou 2 Coríntios 13, que fala do capítulo do amor, ele encerra falando sobre 3 coisas que permanecem. Nós lemos isso essa semana passada. A fé, a esperança e o amor. Tudo passa, esse texto, esse capítulo fala assim, tudo passa. A única coisa que permanece é a fé, a esperança e o amor. E entre essas 3, o amor é maior. Então o que nós temos que ter como cristão? Permanecer naquilo que é permanente. Posso ver amém? Você tem que permanecer naquilo que é permanente. Você não pode se deixar ser conduzido por aquilo que é provisório. Nós vivemos uma vida aqui na terra de pressão, é pressão, até para nascer a gente sofre pressão. Você está lá, você não sabe o que é vida, você está no ventre materno, chegou no dia do nascimento, né? Você é expulso do ventre, né? Então, e a vida toda é pressão ou depressão, seja lá o que for que aconteça, né? Você precisa permanecer na palavra. Posso ouvir amém? É a palavra que te liberta. O homem pode ter muita diversidade de valores. E aí a gente vai então até um cientista cristão. Ele então tem a certeza de que realmente há um Deus criador de tudo, né? Aí ele vai falar sobre o universo, constelação, planetas, tal, tudo que se fala na parte de descobrimento, de ciência, daquilo que é o universo. E hoje esses cientistas cristãos, eles estão batendo de frente com aqueles que são descrentes e provando que há um Criador, que até essa teoria do Big Bang, né? Até essa teoria já não tem base.
além de não deixar de ser uma teoria, quer dizer, eles criam uma teoria e aí eles firmam uma verdade em cima, né? Então, essa teoria já está ultrapassada. Nós não somos cientistas, mas existem cristãos que já afirmaram, que já entenderam que isso aí é uma furada. Quando você pega apóstolos igual o apóstolo Esther, apóstolo Arão, que eles têm uma formação psicológica, eles têm uma formação psicológica, eles têm uma formação de conhecimento do ser humano, do sentimento do ser humano. Eles são especialistas nessa parte, dessa clínica terapêutica. E eles viram para nós e falam de milagre, de testemunho, de transformação. Então são pessoas que estudam o comportamento humano, estão a fundo, não é um treinamento básico de 6 meses, não é um curso livre de um ano, que aí a pessoa se sente especialista em tratar comportamento humano, e aí substitui o que é poder de Deus com o comportamento. Porque quanto mais você sabe sobre o comportamento humano, mais você, se você não tiver fé, você vai se substituir o que é o poder sobrenatural de Deus por um comportamento. Isso é um problema no comportamento, é um trauma, algo que está no inconsciente, e tudo bem, maravilha, mas quando você pega cristão que estuda tudo isso e permanece na presença de Deus, ele fecha dizendo para você, olha, Deus opera milagre. Posso ouvir um amém? Então nós não somos psicólogos, não somos psiquiatras, não somos cientistas, mas nós sabemos que o nosso Deus, a palavra do Senhor, ela permanece. Ela permanece. E esse permanecer, o mundo está no avesso, as coisas estão muito mudadas de fora, mas se nós permanecermos na presença de Deus, nós somos cercados e protegidos, não importa o que está acontecendo lá fora. O Senhor nos guarda, nos protege, posso ouvir um amém? Se nós permanecermos nos valores do Senhor. E aí, nessa conversa aqui, né, nesse capítulo de Jó, quando a gente então tratou a vinha, o profeta deixa muito claro, o povo pisou na bola, e aí eles estão realmente com dificuldades porque eles não fizeram o que Deus queria. Com Jó, a gente vê o inverso, né? Um homem que permaneceu, ele não fez. Ele não transgrediu, o próprio Deus olha para ele e fala assim, olha, né, quando há um diálogo, vou ficar aqui parado aqui, né, nesse versículo, e a gente segue falando, né, aproveitar o tempo. E aí o que acontece se você for ler a história, então nós sabemos que existe um diálogo, né? Então existe um diálogo entre Deus e o diabo, e aí quando Deus, no diálogo, Deus vira para o diabo e fala assim, você viu meu servo Jó? Né? Quando Deus começa a falar sobre Jó, o que Deus está fazendo nesse momento? Deus está mostrando para aquele que causa o problema na nossa vida, que ele protege mesmo. Porque para o diabo incitar Deus contra Jó, o diabo, nessa conversa, ele diz para Deus assim, vamos olhar um pouquinho a parábola da vinha. Se Jó for um pé de uva, lá na parábola da vinha, Deus ia olhar para o diabo e falar assim, você viu o meu pé de uva? Olha como cresceu. Olha que uva doce, olha o quanto de fruto que deu aquele pé de uva, que é Jó. Então, o que o profeta Isaías diz, né? Deus então causou um dano na vinha dele porque estava tudo preparado para dar uva boa e deu uva má. Jó é a uva boa. Aí olha o outro lado da história. O diabo chega para Deus e fala para Deus. Deus fala assim, você viu meu servo Jó? Aí o diabo fala para ele, também você o cercou, o protegeu, tudo que ele pede você dá. Você não deixa que nada de mal aconteça para ele. Posso ouvir um amém? É essa vontade de Deus sobre a tua vida. O diabo está dizendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Quando o diabo fala para Deus sobre o que Deus faz na vida de Jó, o diabo está dizendo o que Deus quer que aconteça contigo. Você está comigo? Amém, igreja? Agora escute o que eu vou te dizer. Aí então, sendo Jó fiel ao Senhor, o diabo o incita Deus contra ele.
E aí tem a permissão. Diga, vontade permissiva. A vontade permissiva, ela é um processo de crescimento na nossa vida. Vou completar. A vontade permissiva de Deus é um processo de crescimento na sua vida. Posso ver, amém? E aí, a partir do pecado original, não tem como a gente fugir desse negócio. Vira para o teu irmão, fala para ele assim, você está entendendo, ô cabeção? O processo não pode ser motivo da sua desistência cristã. Posso ver, amém? Não é porque você tem coisas para resolver que você vai deixar de orar. Não é porque você tem coisas na sua vida que não dão certo que você não vai mais vir para a igreja. Você não pode utilizar dos motivos que o diabo coloca para você desistir de Deus. Posso ver, amém? Entenda que o mesmo jogo que o diabo fez com Jó é o mesmo jogo que o diabo faz na nossa cabeça. É a mesma trama que o diabo lança sobre a nossa vida. E você precisa entender que nós não temos como fugir desse processo. Eu posso incluir na palavra um pouquinho o testemunho da Débora, dentro daquilo que havia na alma dela, quando ela traz a necessidade de trabalho. Porque é assim, exatamente assim que o diabo faz. Nós temos uma necessidade e o diabo oferece. Falar assim, você está precisando disso? Eu tenho isso aqui. Eu tenho. Não se preocupa não, já está chegando na sua mão. Só que quando vem da parte do diabo, é uma ilusão que vai causar um dano sobre a sua vida. Aí você precisa, então vamos pegar o testemunho da Débora. Então o que ela fez? Aconteceu algo, havia um conflito no coração dela, não tinha capacidade de resolver, porque é assim que a gente se sente incapaz de resolver a situação. Na incapacidade de resolver, ou tem uns que ficam nervosos demais, tem uns que ficam chorosos demais, cada um tem uma reação diferente da outra, mas qualquer reação que tira o seu controle, né, você olha, né, qual que é a solução? É olhar para Deus e falar, Senhor, só o Senhor. Se o Senhor não fizer, eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que, engolir o choro. Lembrando do meu falecido pai, que falava, homem não chora, engole o choro. Você engoliu o choro, você não tem o que fazer. E aí quando a gente vê no testemunho dela, que ela passa uma noite com choro, ela viveu exatamente a palavra, mas a alegria vem pela manhã, porque o choro da noite gerou uma ação da parte de Deus em direção à vida dela. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? No dia seguinte ela tinha a resposta daquilo que ela falou com Deus. Então quem que fez? Aí tem o incrédulo chega nessa, porque assim, o incrédulo e o humanista, quando a resposta vem, o diabo usa a mente do incrédulo e a mente do humanista, o cristão que já não é mais aquele cristão que crê em milagre, o cristão que estuda a humanidade, estuda a ciência, e aí ele substitui humanidade e ciência por milagre. Ele nunca afirma milagre, ele sempre afirma uma humanidade. E aí quando essa pessoa vê o resultado, até da própria vida, mesmo sendo milagre, ela fala, não, é que porque tinha que acontecer mesmo. É porque nessa empresa, o período que eles têm para chamar, é exatamente esse período, é mais ou menos isso. Então, independente, iam chamar. Porque não consegue enxergar o milagre. Nós precisamos aprender a enxergar o milagre na vida da gente, dentro daquilo que é a palavra de Deus permanente na nossa direção. Posso ouvir amém? Amanhece o dia, resposta de oração. Milagre. O que nós precisamos? De milagres. Como que a gente pode ser nessa vida, a vida que está hoje? Como é que você consegue viver cercado, protegido por tanta coisa errada que tem aí fora?
Só um milagre, irmãos. Só um milagre. Quando havia ainda, não sei nem se eu posso falar isso, porque tinha que voltar, tinha que conversar com os né, aqueles que já não estão conosco, com a geração que já foi recolhida por Deus, para perguntar se de fato era o que a gente imagina. Pelo menos eu imagino que num tempo passado havia realmente a diferença entre cidade, né, a área urbana e área rural. Amém? Amém, igreja? Amém? Deixa as crianças aí, é bênção. A palavra do Senhor que diz que as nossas crianças são frutos do Senhor, né? Então, escute aqui, é você que tem que ter a sua mente voltada para aquilo que Deus está entregando para você, né? Então havia um tempo que eu imagino que havia diferença entre o que é rural e o que é urbano. Então a pessoa mora na cidade, a pessoa mora no interior. Aí você fala, pessoal que gosta de sossego vai morar no interior, porque não é igual cidade grande, que é muito agitado. Hoje, a gente não tem mais essa realidade. Hoje, os agitados vão procurar a cidade do interior para fazer barulho a madrugada inteira. Você olha dos lados, só tem mata. E tem aquelas caixas de som que você fala, o que é isso? Então hoje não tem mais essa coisa de interior e cidade grande. Né? Quase que não se vê essa diferença. Você fala, eu vou fugir dessa correria e vou me isolar num lugar em que lá eu posso então viver mais tranquilo e ali eu vou viver com a minha família, né? Dentro daquilo que é os conceitos de Deus. Não existe esse lugar. Não existe. A gente sempre corre o risco de, por melhor que você escolha, sempre vai ter alguém que não tem a tua crença e que vai fazer o que não agrada ao Senhor e acaba te irritando. Aí você fala, mas então nessa vida aqui, como é que a gente faz para preservar a nossa vida cristã? Nós precisamos crer no Deus do milagre, no Deus no Deus que entregou uma palavra permanente. Posso ouvir amém? Uma palavra permanente. E aí na história de Jó, nós aprendemos que esse homem, ele passa pelo processo de dor, porque ele é a uva boa da vinha, que não ficou amarga. E ele passa, e quando o diabo diz para Deus, fala assim, também se protege ele de toda forma, tira então, para ver se ele não desiste de você. Porque a incitação do diabo é assim, ele só está com você, porque até eu que sou mais bobo, ficaria com você. Eu tenho de tudo, eu não preciso gostar de você, o importante é que você me dê tudo. E o diabo se engana com Jó, porque além de Jó ser guardado e protegido, Jó adorava a Deus. Posso ouvir amém? Ele adorava. E aí Jó, ele mostra que mesmo no sofrimento, ele continua adorando. O que você precisa fazer? Adorar a Deus. Posso ouvir amém? Aí você fala, bispo, mas adorar a Deus quando? O quanto? Sempre. Principalmente quando tudo está dando errado. E o que o diabo faz na nossa cabeça? Quando as coisas começam a dar errado, o que a gente faz? O que a gente faz quando as coisas começam a dar errado? A gente para de adorar. A gente para de adorar. Então nós temos que continuar adorando. Aí você fala assim, mas bispo, e aí? Se você continuar adorando, independente do que acontece na sua vida, você vai gerar esse cercado. Posso ouvir amém? Você vai gerar essa proteção. Posso ouvir amém? E aí eu finalizo a palavra. Até estou pegando um pouco do texto que eu acompanhei o apóstolo Fantini dentro desse seminário de família, no final de semana. E aí o diabo então recebe a vontade permissiva de Deus e começa a trazer desgraça sobre a vida de Jó. Qual é a primeira parte que o diabo tira de Jó? O diabo vem e começa a tirar as coisas de Jó. Escute, preste atenção. Qual é a primeira parte que foi tirada de Jó? Eu não tenho exatamente o versículo, mas se você acompanhar o texto, depois que Deus permite que o diabo toque na vida dele, a palavra do Senhor diz que há um determinado momento em que o diabo, ele
faz com que todos os animais de Jó são mortos. A primeira coisa que o diabo tira são os animais. E aí, né, trazendo um pouquinho daquilo que eu ouvi do apóstolo, e o que representa esses animais? Entre a questão alimento, porque os animais nessa época dá alimento, dá a lã, que é a vestimenta, mas parte desses animais servem para quê? Para sacrificar ao Senhor. O que faz com que você seja cercado e protegido por Deus? O mundo está acabando. E as pessoas olham para você e falam assim, qual o segredo dessa gente? Porque parece que para eles tudo dá certo. Parece que nada entra na vida deles. Está todo mundo aí, sabe, com problema, com doença, com isso, com aquilo. É gente saudável, gente que tem dinheiro, gente que nunca fica desempregado. Você fala, né? Você não vê notícia ruim na vida deles, só vê notícia boa na vida deles. Qual é o segredo deles? Qual é o segredo de Jó? Qual foi o segredo de Jó? Sacrificar a Deus, pastor, amém? Sacrificar a Deus. Era um homem que vivia sacrificando a Deus. O que gera o cercado? O que gera a proteção na sua vida? O seu sacrifício, a sua adoração a Deus. O que o diabo fez? A primeira coisa que o diabo fez? Tirou os animais. Por quê? Sem animal, como é que Jó vai sacrificar? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A primeira coisa que o diabo tirou da vida de Jó foi a condição de adorar a Deus. Dentro do que era a crença do sacrifício do Antigo Testamento. E aí ele traz uma pérola para a gente. Você quer aprender a ser cercado e protegido? Você quer ter o que Deus quer que você tenha? Porque quando nós olhamos a parábola da vinha de Isaías 5, e nós vemos o Jó, e vemos o diabo dizendo para Deus, olha, você faz de tudo para esse homem, para a casa dele, para a família dele, poxa, não acontece nada de ruim, é um homem cercado e protegido por você. Mas é exatamente isso que Isaías fala na parábola, que Deus realmente ele quer cercar, Deus quer proteger, Deus quer abençoar você. Deus quer fazer você viver. Quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, Ele fala que Deus quer que você viva aqui na terra como se vive no céu. Não é a terra que manda em você, e não são esses pensamentos humanistas, esse ateísmo, essa mistura, essa mística que está aí fora. Não é isso que manda na tua vida. O que manda na tua vida é o seu sacrifício de adoração a Deus, independente do processo que você passe. O processo tem que levar você para mais perto de Deus. O processo não pode levar você para fora da presença de Deus. Escute o que eu estou te dizendo. O processo tem que levar você para perto de Deus e não para longe do Senhor. Quando você se sente mexido, é porque Deus está tirando alguma coisa, né? A máquina de lavar faz muito isso, né? Máquina de lavar. Você pega a roupa encardida, joga na máquina de lavar. O que a máquina de lavar faz com aquela roupa? Imagina Deus jogar você na máquina de lavar dele. O que vai acontecer contigo lá dentro? Você fala, Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Eu falo, calma, rapaz. Aqui está, como é que é? A roupa muito suja, nível de água alta. Sim. Né? Lavagem pesada, né? Imagina, Deus joga você lá na máquina de lavar dele e fala, agora você aguenta. É até passar por todo o tempo de lavagem. O que? Agora você está lá na máquina de lavar de Deus, chacoalhando para lá e para cá, você tem que estar fazendo o quê? Dando glória a Deus. Cada chacoalhada que você leva, você fala, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Até terminar o processo. Todo o processo te leva para perto de Deus. Amém? Então não tenha medo dessa vida. Eu fecho com uma mentalidade que é lançada aí fora. E você tem que arrancar da sua mente. Que é ser vítima. A mentalidade, escute o que eu estou te dizendo, isso é impressionante. O diabo, creio, que há uma legião aí, uma quantidade grande de demônios da
da vitimização. É a vitimização. Então, assim, qualquer coisinha, né? Sei lá, o gás está para acabar. Já sabe que o gás está para acabar. Só que assim, fica naquela coisa assim, não, dá para fazer mais o almoço. Dá para fazer mais a janta. E cada vez que faz mais uma comida, aí, graças a Deus, Deus abençoou, o gás não acabou, né? Mas quando o gás acaba, entra em crise. Oh Deus, por que o Senhor deixou o gás acabar e agora a gente vai ficar com fome? Não tem onde comprar gás essa hora. Como é que a gente vai fazer? Não tem dinheiro nem para comprar uma pizza. Agora eu vou ter que ficar aqui com fome, Deus, até amanhã. É um espírito de vitimização. Esse espírito de vitimização está arrancando Deus de dentro de você. É um demônio que está jogando você contra Deus. E você não pode cair nisso. Todas as vezes que você se sentir menos um coitado na situação, eu sou um coitado. Eu sou um coitado. E eu sou um coitado. Ah, eu sou um coitado. Não, rapaz, coitado igual eu não tenho. Eu sou o mais coitado dos coitados. Você não pode deixar o diabo fazer isso com você, porque o que o Senhor diz para nós? O Senhor diz para mim assim, para mim e para você: tenha ânimo, seja forte, tenha coragem. E aí você tem que entender que são chaves. Para quê? Para você viver a bênção de estar cercado e protegido. Glória a Deus, né? Então você tem que virar essa chave na sua vida. Eu tenho algo com Deus gerado no meu coração. Todas as vezes que eu percebo que o diabo faz algo, eu faço em dobro para Deus aquilo. Então se o diabo tira, por exemplo, uma questão de valores. O diabo me deu um prejuízo aí, sei lá, qualquer valor. Me deu um prejuízo aí de, sei lá, R$500. Diante do Espírito Santo, eu faço questão de juntar R$1.000 e faço um sacrifício para o Senhor. Porque tudo aquilo que o diabo tira de mim, gera uma repugnância dentro de mim, sabe? De falar, não, esse demônio está muito abusado. Como é que ele pode fazer isso comigo? Não, eu não dou esse direito a ele. E aí, em vez de me desanimar, o Espírito Santo me impulsiona a fazer algo. Se o diabo me causa uma dor, eu gero uma dor de sacrifício. Por isso muito essa questão do jejum, sabe? Eu já jejuei muitas vezes por não... Às vezes passo assim um período em casa que você fala assim, meu Deus, só come o que tem, não come o que gosta. Sabe aquela situação que você só come o que tem? Aí quantas vezes eu fiz isso, irmãos? De às vezes passar por tempo na minha casa que era só arroz, feijão, mal um ovo. E aí quando na geladeira tinha lá, eu podia escolher a carne que eu quisesse, podia comer em casa, comer fora. Eu me lembrava do tempo que eu não tinha nem o que comer. E aí eu ficava calculando quanto tempo que eu fiquei sem comer assim direito. Eu fiquei 30 dias sem comer. Pois eu vou fazer 60 dias de jejum, comer só legumes com um monte de carne na geladeira. Porque ali eu ia fazer não porque estava me faltando, eu ia fazer porque eu quero adorar ao Senhor. Fazer em dobro aquilo que o diabo tirou de mim. Porque o que você precisa neste processo de conversão, aí eu busco a palavra do apóstolo René uns dias atrás, eu me converti, mas agora eu preciso entender se eu continuo me convertendo. Glória a Deus por isso. Porque se eu entender que todo dia eu preciso me converter um pouco, eu preciso todo dia me converter um pouco. Sabe outra coisa que eu já aprendi, já vivi, e agora às vezes eu vejo em mim o demônio querendo me manipular. E hoje, de ontem para hoje, foi no seminário família. Porque a minha intenção era estar presente na igreja. Mas por algumas questões pessoais, que não preciso falar para vocês, eu não consegui estar. Aí eu descobri que eles estavam fazendo ao vivo. Falei, opa, vou assistir ao vivo. Aí quando eu coloquei no ao vivo lá, desde o comecinho, primeira oração, louvor, vem a palavra de prosperidade, a agenda da igreja. O diabo veio na minha mente e falou assim, sabe, coisa sem graça.
Poxa, não dá nem vontade de assistir. De eu olhar aquilo ali, eu falei, opa, peraí. Não, de onde está vindo isso? Eu não estou querendo ver. Não, de onde está vindo isso? É porque lá atrás o Senhor já me ensinou a respeito disso, e eu falo isso para vocês. Do diabo falar na minha cabeça, e eu enxergar isso, eu falei, opa, não sou eu, é o diabo. A primeira vez que Deus fez isso comigo, eu sentei assim, eu falei, pronto, agora eu fiquei doido mesmo. Porque eu descobri ele dentro de mim, eu falei, é o diabo, não sou eu. Que coisa absurda. E eu fiquei alguns segundos para tentar entender aquilo. Hoje eu tenho isso, eu sei. Só que mesmo sabendo, escute, acontece comigo, vai acontecer com você. Mesmo você tendo experiência com o Espírito Santo, e mesmo você sabendo, se você não estiver firme com Deus, o diabo vai fazer de novo. E você pode até não dar ouvido a Deus, mas você sabe que você está sendo levado pelo diabo. Porque a vontade é não assistir. A vontade é falar, não deu para ir na presencial. Eu não vou assistir esse seminário não. Pum, e ficar lá olhando para as paredes sem nada para fazer e o seminário acontecendo. E lutar contra aquilo. Falar, não, eu vou ver o seminário. Aí dá sono, dá vontade de deitar. Falar, não, se eu deitar eu vou dormir. Vou ficar sentado aqui. A cadeira está dura, está doendo as costas. Vai doer costas, vai doer o que quiser. Eu vou ficar sentado aqui, peguei a xícara de café, peguei a café, falou, vou aqui ficar tomando café e vou ficar assistindo. E vou ficar, me posicionei. E aí quando você se posiciona, aí o diabo vai saindo. E aí a palavra vai entrando. Aí você está ali, daqui a pouco você está dando glória a Deus com os irmãos ali. Eles profetizam e você está recebendo um amém. Você entra dentro da palavra e você recebe. E depois que você recebe, você fala assim, meu Deus, olha o quanto eu ia perder se eu deixasse o diabo conduzir a minha mente. Então você precisa aprender a se firmar no Senhor, a não se deixar ser manipulado. E uma das manipulações hoje muito intensa nessa sociedade, em qualquer um, vai falar nova geração, vamos jogar a carga toda em cima da nova geração, é qualquer um, qualquer idade, é achar-se coitadinho. Não existe isso no evangelho de coitadinho, porque a palavra do Senhor não diz que nós somos coitadinhos, a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. Posso falar amém? Então não cabe coitadinho nesse contexto, não cabe, porque aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Glória a Deus. Aí agora eu finalizo mesmo, até com o testemunho da apóstola Esther Amazonas, que eu não sabia, e no relato dela, né, desse aprendizado, se tiver gravado, procure Igreja Restauração Cotia e pega as palavras dela. Ontem à noite foi para os homens, hoje de manhã foi para as mulheres. E hoje de manhã ela contou o testemunho dela, que ela foi abusada sexualmente por um tio. A mãe morreu, ela era criança, o pai trabalhava fora e ela ficava na casa de avós e tios. E teve um tio que abusou dela sexualmente. E ela fala de todo o processo de cura e de libertação, tudo que ela passou para ela ver o milagre de Deus acontecer, ao ponto de finalizar ela com o tio abraçado, um liberando perdão para o outro. Aí você olha isso e fala, é impossível esse negócio acontecer. É exatamente isso, é impossível. É impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Posso ouvir um amém? É isso que você tem que ter em mente. Então, ao invés de você ficar criando uma mentalidade de vítima, entre dentro do Evangelho, deixa Deus agir no milagre na sua alma. Existem travas na sua alma, existem coisas que estão na sua alma. Quem precisa de salvação? É a sua alma. A nossa alma é uma caca, irmãos. Então você precisa deixar Deus derramar o puro azeite de unção na sua alma. Amém? Homens podem facilitar o seu caminho, mas quem vai fazer acontecer na tua vida é Deus. Então não deixe de sacrificar ao Senhor, não deixe de crer no Senhor, e tenha o seu devocional. Não abandone o seu devocional, não abandone. Uma das referências de Jó é que ele era um homem que não tinha dificuldade, não tinha problema, mas ele tinha devocional.
A pessoa não tem nada na vida, não tem nenhum gato para puxar pelo rabo. Aí ela tem um devocional maravilhoso. Aí é uma pessoa muito ocupada nas suas atividades. Acabou o devocional. Não pode acontecer isso com você. Se ter atividade, você fala assim, bispo, eu estou assim, voando baixo. 24 horas para mim é pouco. Porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. Aí se você olhar para mim, você vai estar esperando parabéns, você vai se chocar. Porque um lugar que estavam voando baixo e não tinham tempo para nada, é no Egito. E Deus tirou o seu povo de lá. Porque o que eles mais faziam lá era trabalhar. Tanto é que no deserto, quando eles murmuravam porque eles tinham saudade. A gente trabalhava muito, mas a gente tinha carne para comer, a gente tinha casa, a gente tinha pão. Agora o Senhor nos trouxe aqui para o deserto, para quê? Então lá tinha muito trabalho e tinha também uma certa regalia. Então se a questão trabalho fosse solução, a gente estava tranquilo. Só o que você precisa entender? Jó, como referência, o homem mais rico do Oriente, ele tinha devocional. Então eu vou dizer para o cuidado de Deus sobre você. Deus te cercando e te protegendo. Posso orar, amém? De Deus agindo e operando milagre. Você vai voar baixo, posso orar, amém? Mas ninguém tira de você o seu devocional. Aquele momento que Deus já te ensinou, que você lá na sua intimidade, você se desliga do mundo e você conversa com Deus, o mundo pode estar te cobrando de monte, você se desliga e fala, não, agora a minha reunião é com Deus, vou ficar aqui quietinho com Deus, depois eu vou correr atrás do que tem que fazer. Não perca o seu devocional, não deixe de fazer o seu sacrifício. Aí em Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina que não é mais de animais, mas é um sacrifício vivo, de santidade, de temor, de busca, de crer em Deus, colocar a palavra do Senhor acima de qualquer informação humana. Hoje tem muita palavra de impacto, né? Você fica vendo nas redes assim, tem muita palavra de impacto. O cara junta 3, 4 palavras, dá um impacto, você fala, nossa, que coisa linda. Bom, é bom, mas não é o suficiente. Porque o que nós queremos mesmo é a presença de um Deus vivo, que opera milagres, e que vai nos levar para casa, todos nós, toda a nossa casa, e vamos viver com Ele eternamente, num lugar sem sofrimento. Glória a Deus.